Olá, Josefinos e Josefinas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Professor Leandro aqui mais uma vez e hoje eu estou gravando esse vídeo sem grande produção, sem slides, né? Aqui na minha casa, para esclarecer algumas questões que ficaram, segundo alguns alunos me enviaram mensagens pedindo mais esclarecimentos sobre o material que eu enviei na semana passada. Então vamos lá. O material da semana passada ele é preparatório para a aula que vai ser exibida no Centro de Mídias amanhã. Segundo a programação do Centro de Mídias, amanhã vocês das primeiras séries terão aula de Educação Física. E segundo a programação do Centro de Mídias também, o tema da aula será o ritmo. Então é importante que a gente perceba, que a gente compreenda que toda vez que nós ouvimos essa palavra, ritmo, automaticamente nós nos remetemos a música e dança. Mas o ritmo ele é um conceito maior, ele é um conceito mais abrangente. Ele é o maestro em todas as áreas, né? Desde o funcionamento dos sistemas do nosso organismo, ele determina a velocidade, ele determina a forma, ele determina, por exemplo, batimentos cardíacos, respiração, enfim. O ritmo determina, por exemplo, as estações do ano, o ritmo determina o tempo, né? O tempo que leva para a Terra dar uma volta em torno de si mesma para definir o dia, ou o tempo que o planeta leva para dar a volta em torno do Sol, que determina o ano. Então, tudo é ritmo na nossa vida, certo? Então, alguns exemplos para que a gente compreenda melhor essa questão do ritmo. Por exemplo, na luta, vamos pensar numa luta de MMA, né? Lá no UFC. Chega no último round da luta. O atleta que sabe que está ganhando por pontos, ele sabe que ele entra no último round que ele está ganhando por pontos, então que ele não pode levar muitos golpes e nem ser finalizado ou ser nocauteado. Então ele dá uma segurada, meio que foge da luta ali, já vai mais na defensiva, o ritmo dele dá uma diminuída. O indivíduo que está perdendo, que sabe que está perdendo a luta, ele sabe que ele tem aqueles últimos minutos do round para nocautear o adversário. Ele não tem outra alternativa. Ou ele ganha por nocaute, ou ele finaliza o adversário, mas se ele ficar naquela enrolação ali, ele não vai conseguir a vitória porque o outro já está na frente dele por pontos. Então, o ritmo da luta ele vai variando, né? Isso determina a estratégia de cada. Nós já estudamos o conceito de tática e técnica. Isso determina. Na ginástica, por exemplo, na ginástica rítmica, como o próprio nome diz, há sempre uma música de fundo que vai nortear aí a velocidade e a forma da coreografia das ginastas, seja em momentos que elas se apresentam solo, ou seja, em momentos que elas se apresentam em grupo. Outra questão da ginástica, por exemplo, na ginástica artística tem o exercício de solo no masculino e feminino. No masculino, o exercício de solo não tem música de fundo, mas no feminino tem. Então, a coreografia dessas ginastas ela é montada em cima da música, não é? Que foi escolhida pela própria atleta. No nado sincronizado, há uma música de fundo determinando o ritmo dos movimentos das nadadoras que estão fazendo lá a coreografia dentro da água e assim por diante. Quem já assiste futebol já deve ter ouvido falar na expressão ritmo de jogo. O fulano está sem ritmo de jogo, o cara sofreu uma contusão, ficou algum tempo parado, quando ele volta um pouco abaixo dos outros atletas que seguiam jogando, e aí a gente ouve muitos comentaristas, os narradores durante as transmissões falar que o atleta está sem ritmo de jogo. O que é isso? Por mais que ele esteja fisicamente bem, o que é o ritmo de jogo? É saber a hora de acelerar um pouco, de dar uma segurada, etc. O atleta perde um pouco essa noção. Vocês até a terceira série vão aprender melhor como é que isso funciona. Então já falei na luta, já falei nos esportes, já falei na ginástica. E música e dança, obviamente, todo mundo sabe, né? Que cada estilo tem o seu ritmo característico, a sua forma de dançar. Não dá para você colocar um funk e dançar rostinho colado juntinho para lá para cá, né? Não dá para fazer isso. Ou dançar mexendo muito o corpo uma música mais lenta. Então a dança tem que acompanhar o ritmo da música, óbvio. E dentro muitas vezes do próprio estilo de música nós temos algumas subdivisões. Exemplo disso, por exemplo, o forró, que é tão característico aqui na nossa cidade. Sempre que tem um churrasquinho, uma festa de família, uma edícula, apesar que não deveríamos estar
fazendo isso nesse período, né? Então, eu espero que vocês estejam se cuidando, não estejam aí fazendo aglomerações, mas sempre que tem esses encontros, o que acontece? Rola aquele forrozinho. Só que o forró, ele é subdividido em 4 estilos: o baião, o pé de serra, o shot e o chachado. Então, se você for estudar o forró, você vai ver que ele tem essas 4 subdivisões, que têm as suas características próprias. A batida, o estilo de dança, o ritmo muda de um para outro. É tudo forró. É considerado forró. Mas eles têm essas 4 subdivisões. E assim é para os outros estilos de música e de dança, certo? Então, o que eu espero que vocês façam então? Vamos pegar aquele material que foi enviado na semana passada. Eu vou repostar eles aqui na sequência. Depois vocês virem logo abaixo do vídeo, vocês vão ver aparecer novamente esse material. Vocês vão fazer a leitura dos textos que estão ali propostos, um texto introdutório e o texto que determina as classificações em cíclico, acíclico, os ritmos vitais, não é, a classificação de movimento quanto à direção, plano, trajetória, extensão. Então tem ali todas as classificações. Na sequência vocês vão ter links para 4 vídeos, não é? São vídeos curtos, não são vídeos longos, não. São 3 vídeos bem curtos e outro médio. Então vocês vão assistir a esses vídeos, vocês vão ler os textos e aí quando chegar amanhã, na hora da aula, no centro de mídias, vocês já vão estar mais preparados para ter a compreensão. E por que eu fiz dessa maneira? Porque muitos de vocês se queixaram durante aquela finalização do primeiro bimestre, ali entre o fim de abril e o fim de maio, vocês vinham se queixando da dificuldade de entender a aula no centro de mídias. Que a aula no centro de mídias eu não consigo entender direito, é muito rápido e tal. Muitos alunos vinham reclamar isso. Então eu mudei a estratégia nesse bimestre para atender essa necessidade. Então o que nós estamos fazendo? O que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer um material preparatório que eu fiz na semana passada. Aí essa semana tem a aula do centro de mídias. Na semana que vem eu vou encaminhar para vocês uma avaliação sobre esse material introdutório mais a aula do centro de mídias de amanhã e já encaminho o material preparatório para a próxima, porque nós vamos ter aula semana sim, semana não lá no centro de mídias. Então numa primeira semana, quando não tiver aula no centro de mídias, nós vamos fazer toda uma introdução, uma preparação, depois nós vamos assistir a aula do centro de mídias e na sequência vem uma avaliação. Então nós vamos trabalhar nesse ritmo a partir de agora. Tudo bem? Então, qualquer dúvida que ainda restar, vocês podem entrar em contato comigo. Só eu peço, por favor, que não entrem em contato comigo assim, em horários tipo, como já aconteceu, meia-noite, 1h da manhã, né? Porque talvez vocês não me peguem acordado e aí fica difícil. Teve um aluno que me mandou mensagem 2h da manhã e ainda ficou bravo porque eu não respondi na hora. Então, mandando dentro de um horário decente, eu respondo imediatamente. Caso contrário, eu vou responder só no outro dia. Tá certo? Grande abraço a todos. Continuem se cuidando aí. Quem não está se cuidando, comece a se cuidar. E a gente se vê.